programa de hoje, eu fiz questão de escolher fazendo algumas conciliações. Final de ano, a experiência rica que eu tive no SAMU e que mostra pra gente que no final de ano nem sempre vive-se só alegrias. Existem situações de tristeza, de depressão e de estado depressivo. O que vem a ser isso? É exatamente por isso que eu estou aqui no consultório do Dr. Edson Tarifa. Ele é psicólogo e psicanalista. E a pergunta que eu faço para começar o nosso esclarecimento é: Dr. Edson, o que é depressão e o que é estado depressivo? Bom, Guri, depressão é uma doença, é a doença que mais mata, tá? Não é só o suicídio que mata a depressão, mas a partir do momento que eu sinto uma tristeza, um desejo imenso de acabar com a pior dor que existe no mundo, que é a dor da alma, eu abro as janelas para o meu físico sucumbir a algumas doenças. Aí eu morro, né? As doenças somáticas são muito consequência da doença depressão. Certo. E a depressão não tem cura. O que existe é um tratamento que você consegue dar uma estabilidade para a pessoa não afundar mais. Quando alguém está no fundo do poço, tá? A gente chama fundo do poço porque antigamente, de vez em quando, alguém caía no poço, tá? E sentia uma agonia imensa, que existia água, não existia... Alguém tem que me acudir, alguém tem que me tirar daqui, né? Então, essa doença, o que você consegue fazer é estabilizar, é criar um fundo nesse poço, puxar a pessoa para a boca do poço. Ela nunca vai estar longe desse poço, tá? Mas ela pode ter uma vida normal, tá? E quebrar essa continuidade da morte ou do suicídio, tá? Ou das doenças somatizadas. Nessa parte, Edson, uma verdade nós precisamos dizer, né? A farmacologia aplicada à psiquiatria evoluiu muito nesses últimos 25, 30 anos. E é isso que está trazendo realmente esse resultado muito bom, maravilhoso, de tirar a pessoa do fundo do poço. Essa é a depressão. Estado depressivo, doutora? O estado depressivo todos nós temos em situações. Meu time de futebol perdeu, tá? Nós estamos vivendo agora a fase dos corintianos, numa tristeza, tá? Que não chega a ser uma depressão, mas o fanático ele se deprime. E quando ele se deprime, ele abre a janela para a doença. Existe o luto, tá? Você perdeu um filho, uma mulher, você entra numa depressão, às vezes, que não é doença. Doutor Edson, esse momento é muito especial. Natal, final de ano, assim como o Dia das Mães, a nossa experiência no resgate mostra que são momentos de muita tristeza para algumas pessoas. Existe realmente um aumento do estado depressivo e da depressão, principalmente no Natal, doutora? O Natal é o que mais acontece. Por exemplo, desde criança, no desenvolvimento psíquico, nós vivemos fases que são fases de megalomania. Nós sentimos que nós somos o centro do universo, né? E isso é quebrado com o tempo. Nós vamos percebendo que existem pessoas, né, que são tão especiais quanto a gente. E isso incomoda. Eu quero ser o filho predileto. Eu quero ser a pessoa predileta. O predileto ganha o melhor presente. O predileto tem o melhor lugar, as melhores coisas. E o Natal é onde eu vou ser colocado à prova. Por que que eu ganhei um carrinho, michuruquinha, sem vergonha? E o meu coleguinha ganhou uma bicicleta. E tem mais, né, doutor Edson? Tem uma outra coisa que eu também acho importante, que é a frustração daqueles que têm a missão, ou que fica pelo menos com a função de dar o presente. Então, nem sempre eu, né, consigo, por exemplo, como pai, dar o melhor presente, ou o presente que meus filhos gostariam de ganhar. Isso pode acontecer, acontece, aliás, eu acho que com a grande maioria das pessoas. E a pessoa se frustra com isso, né? O pai se frustra com isso. Isso acontece muito quando alguém quer dar um presente para a mãe também,
né? E nada que a gente consiga comprar, na maior parte das vezes, consegue dimensionar o valor, né, emocional, sentimental que a gente tem. E aí é que entra o perigo, né, doutor Edson? Isso, o pai se deprime porque não tem dinheiro, o filho se deprime porque vai ganhar um presente. E eu vou entrar aí dizendo o seguinte, aí entra o resgate, doutor. Sabe por quê? Porque as pessoas que não sabem lidar com essa situação, com essa frustração, elas costumam buscar outros caminhos. Um deles é o álcool. E aí, meus amigos, é o pior caminho que alguém pode seguir. É por isso que o Natal, para o resgate, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o SAMU, é uma das datas que mais gera trabalho. Porque o sujeito está triste, ele está alcoolizado e ele está com a autoestima lá embaixo. Vai fazer bobagem. Não é verdade? E sem perceber que a ideia de Natal, todos nós destruímos. Né? O Natal é o aniversário do menino Jesus. Então a gente deveria dar o presente a ele, como qualquer aniversário. Na verdade, a gente quer ganhar. Né? E a ideia, né, o presente, por exemplo, o pai que vai dar um presente, como escolher? É um presente que eu posso partilhar com meu filho. Né? O que eu posso brincar com ele. Não é simplesmente eu comprar algo e falar para ele, ó, teu pai é poderoso, te deu. Esse pai não está participando. É verdade. Então tem saídas, você pode dar uma bolita pro teu filho, mas joga com ele. Vai ser mais importante do que ele ganhar a bicicleta. É verdade. Doutor Edson, uma pergunta para nós encerrarmos aqui. Qual é o caminho mais fácil, mais curto, para se sair de um estado depressivo e de uma depressão? O que nós poderíamos ensinar para os nossos telespectadores? Bom, a depressão é uma doença. Tá? Ele vai ter que fazer o uso de medicamentos. Tá? O medicamento vai atuar numa área. E ele vai ter que fazer terapia, que é o que vai dar essa estrutura para ele não afundar novamente. Quando você tem um estado depressivo, que você está triste, pode daqui a um tempinho acabar. Só que a coisa tende a repetir. Eu abri uma janela por um problema. Então as neuroses, tá? E depressão também é uma neurose. Tá? Existe a psicose depressiva e existe a neurose depressiva. Tá? A neurose tende a repetir. Toda vez que eu chego numa situação em que minha emoção se lembra, eu associo de álcool, eu repito. Então, essa pessoa precisa fazer a terapia. Às vezes, não precisa do medicamento. Certo. O medicamento é como um anestésico para o dentista. Tem gente que vai, suporta a dor e não precisa da anestesia. E tem outra pessoa que precisa. Certo. Ela não é mais fraca que a outra. Certo. Tá? Cada um tem o seu limite. Doutor Edson, muito obrigado. Eu quero agora convidar a todos os meus telespectadores para assistir no próximo bloco uma pergunta muito interessante que eu vou fazer, que é a seguinte: e as crianças deprimem? Têm estado depressivo? Como lidar? Aguarde um minutinho que nós voltamos já já. Eu invisto o ano todo aqui na Stivanelli, mas tem certos períodos que são especiais. Por exemplo, o Réveillon. Neste Réveillon eu vou usar essa camiseta aqui, branca, despojada, bonita. Mas eu tenho mais duas opções para mostrar para vocês. Olha a roupa do João. O João está usando, por exemplo, uma camisa mais de classe social, com uma bermuda lindíssima e também com chinelos especiais. Mas se você for viajar, eu tenho uma outra opção, com o Jefferson. O Jefferson já está de jeans, está com bolsa, a tiracolo, está com um sapato muito bonito e uma camiseta especial também. Stivanelli, a roupa que me veste e veste você também.